Alô, amigos e amigas da TV Cidade Livre, o canal comunitário de Brasília, 20 anos já no ar, democratizando informação e cultura. Vocês vão assistir agora um evento muito importante, intitulado O Legado de Karl Marx, a propósito do bicentenário do nascimento de Karl Marx, cientista, historiador e revolucionário alemão, que tem as suas ideias conhecidas em todo o mundo e, sobretudo, falar sobre a vigência dessas ideias ainda hoje. Trata-se de uma atividade patrocinada, organizada pelo SINDICEP, Sindicato dos Servidores Públicos Federais do DF, e que teve a participação de dois palestrantes. O primeiro deles, o professor Luiz Henrique Donadio, historiador e cientista político, e o outro, o professor Percy Coelho de Souza, professor da Universidade de Brasília, do Departamento de Ciência Social. Nós temos assistência social. Nós temos aí uma abordagem feita por ambos, que depois seguida de um debate, que vale a pena ser refletida, merece ser refletida pelos telespectadores. Primeiro porque é muito raro ter ideias do Marx com autenticidade, com veracidade, sem manipulação, expostas assim por uma televisão. Só a TV Cidade Livre faz tal coisa. Segundo porque há 200 anos do nascimento de Marx, cada dia que passa, vários de seus conceitos, de suas posições, de seus escritos refletem uma verdadeira atualidade hoje. Por exemplo, para não citar muitos, mas uma das coisas que Marx dizia era a tendência do empobrecimento crescente. Alguém tem dúvida de que Marx tinha razão ao afirmar tal coisa, que o capitalismo levaria a uma concentração tal que, a despeito da riqueza acumulada, do desenvolvimento científico e tecnológico, produziria uma bárbara concentração e empobrecimento em grande parte da sociedade. Hoje estão aí os indicadores, inclusive tomados por alguns dos estudiosos de Karl Marx, como o francês Piketty, mostrando como mais da metade da humanidade vive na linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza, e pouquíssimos bilionários, trilhardários, concentram grande parte da riqueza e da renda universal. Isso aí prova a atualidade de Karl Marx. Um outro elemento que também prova a atualidade de Karl Marx, também aqui, em particular, uma pobre e triste contribuição da cena política brasileira, é quando Marx afirma que o parlamento nada mais é do que o balcão de negócios da classe dominante. Alguém tem dúvida? Basta olhar o que é o Congresso Brasileiro para ver que Marx tem absoluta razão quando afirma também tudo isso. Depois são as propostas que Marx fazia da necessidade de um planejamento do Estado, planejamento das atividades econômicas, e que seria resultado de uma tendência confirmada de cada vez maior produção socialmente organizada, porém que no capitalismo a distribuição não é socialmente confirmada, né? Cada vez mais um grupo menor de empresas, grandes oligopólios, cartéis, produzem, atuam, concentram, determinam na economia. Por exemplo, cerca de 500 empresas transnacionais têm hoje o controle da economia mundial, pode-se dizer assim. Inclusive, um orçamento de uma transnacional, comparado com o orçamento de alguns países, é muito superior. Isso é também uma confirmação de Karl Marx. Só que ele dizia que a consequência inevitável dessa contradição, ou seja, a produção social e a apropriação dos frutos dessa produção de maneira privada, era uma contradição explosiva que requer
uma organização e uma solução revolucionária e transformadora. Por isso que Marx declarou aquela célebre frase, inclusive no próprio Manifesto Comunista: os filósofos já interpretaram o mundo, agora trata-se de transformar. E por isso ele inovou, trazendo uma outra atualidade, uma outra faceta que é também muito atual hoje, que é o Marx. Ele não é apenas o estudioso, o elaborador, o intérprete, mas ele é também o organizador e transformador, porque ele é o fundador da primeira Internacional dos Trabalhadores, para transformar em forma revolucionária aquilo que era uma barreira ao progresso científico, tecnológico e cultural da humanidade. Então Marx se torna um militante revolucionário junto com Engels, não apenas interpretando, mas também partindo para uma atuação prática de transformar pela política revolucionária, as estruturas carcomidas e velhas que impedem que a humanidade salte da barbárie que ainda é hoje. Basta dizer, as guerras não é barbárie, guerra, a pobreza não é barbárie. Boa parte da humanidade não tem acesso à água tratada, nem os animais, muitas vezes, são tão abandonados quanto os seres humanos pelo sistema capitalista mundial. Isso não é uma barbárie? Pois bem, para sair da barbárie e saltar a uma etapa mais elaborada e mais elevada da civilização humana, a humanidade precisa da transformação social socialista. É isso que Marx dizia e é isso que vocês vão ver nesse debate promovido pelo Sindicep, Sindicato dos Servidores Públicos Federais, que tem a participação dos professores Luiz Henrique Donádio, historiador, cientista político, e também do professor Percy Coelho de Souza, professor da Universidade de Brasília. Fiquem, então, com esse debate, o legado de Karl Marx. TV comunitária, 20 anos democratizando a informação e a cultura na capital da esperança. Obrigado. O que eu me propus aqui, nesse enorme desafio, né, que é trazer à baila, no século XXI, o que seria o legado deste gênio, não só das ciências sociais, mas também da filosofia, da economia, do jornalismo, né, que atuou em vários campos. Eu queria chamar a atenção porque o legado ele sempre vai ser uma tentativa de esboçar alguns elementos essenciais dessa contribuição de um homem que deu a vida para, em primeiro lugar, desmistificar uma realidade que estava se colocando como uma realidade pujante, né, na sua capacidade impulsionadora das forças produtivas, mas se renovava e se mostrava desde o seu início como uma mistificação das relações sociais que fundavam essa nova sociedade, que é a sociedade burguesa. Então, eu pediria, companheiro passando, como a obra é uma obra gigantesca, eu vou falar isso mais em detalhe na frente. Eu tenho quantos minutos? Não foi falado, mas 40 minutos. Então eu vou me arrumar aqui, porque senão me perco. Como é uma obra gigantesca, para vocês terem uma ideia
muitos dos manuscritos de Marx até hoje estão desconhecidos, né? Não foram publicados. E, à medida que se publicam novas versões e novas publicações dessas partes pouco conhecidas, mais polêmica se Marx, né, para entender essa sociedade burguesa. Então, grandes nomes como Lenin, do marxismo, né, só para citar alguns, né, Rosa Luxemburgo e também Gramsci, não conheceram partes substantivas, né, só para falar da obra principal de Marx, que é o Capital, e fora outras que ainda estão para ser reveladas. Então, como esse desafio é muito grande, eu só tenho 40 minutos, eu preciso primeiro fazer uma introdução. Quem és tu? É uma provocação, né? Eu tenho que me colocar, né? Para falar de Marx é sempre bom você se apresentar colocando o seu lugar de fala na sua pretensão de apresentar Marx, né? Então, eu fiz ali um desenho, né? São 4 pontos que eu gostaria de esclarecer primeiro, antes de falarmos de Marx. Quando se fala de Marx, normalmente se faz um recorte, dada a grandiosidade de obras dele. Eu vou fugir desse padrão de recortar. Por que eu vou fugir do padrão de recorte? Porque normalmente a academia faz esse recorte, a pessoa se apresenta como filósofo e fala de Marx como filósofo, recortando a perspectiva de Marx como filósofo, né? Ou a pessoa é economista, se propõe a apresentar o Marx como economista, recortando Marx do ponto de vista econômico. E assim vai, na filosofia, na economia, na história. Só que aí tem um problema. Como o professor Zé Paulo Neto diz, o Marx entra na universidade normalmente e ele é cortado, feito um boi que vai no matadouro, né? Uma parte de Marx vai para uma área disciplinar, né, da universidade, como história, outra vai para a filosofia, e dificilmente você tem uma área que junta isso e constitui, procura trabalhar o essencial de Marx na sua totalidade. Então, esse desafio eu estou tentando fazer aqui. Por isso que eu estou usando, lá naquela primeira imagem, que está dando para ver, um holograma, né? A figura de uma pessoa, né, representando a totalidade, sendo representada na sua exposição, não recortada, mas sim reconstruída. Então eu vou tentar fazer esse esforço de pegar o essencial, mas sem abrir mão do meu lugar de fala, que eu sou um professor de serviço social, já foi apresentado aqui, e a minha formação, o meu contato com Marx sempre se deu pela via da profissão do serviço social. E o Marx, quando foi incorporado pela profissão do serviço social, foi, na sua teoria social crítica, o fundador de uma reviravolta conceitual, metodológica da profissão e do seu projeto ético-político profissional. Então, isso é uma homenagem também a minha colega de assistência social. O outro ponto que eu queria introduzir é o Marx no contexto de Marx, né? Vou tentar fazer o esforço de não cair no erro, né, de tentar admitir que a contribuição e o legado de Marx possa ser interpretado como uma aplicação mecânica histórica dos seus principais fundamentos.
né? Porque se fizermos isso, nós estaremos justamente negando o essencial de Marx, que é a dinâmica, né, histórica e estrutural da sociedade burguesa. O terceiro elemento importante, e aí tem a figura ali, eu botei o Marx de uma forma bem diferente, ele surfando. Qual é a ideia que eu quis colocar isso? É porque quando a gente analisa o Marx no contexto de Marx, a gente vai ver que Marx ele se tornou essa referência fundamental muito porque ele estava no lugar certo, na hora certa, num grande momento de transformação. Como vários intelectuais estavam de olho naquela sociedade burguesa imanente, lá naquele pedaço do mundo, né, que foi a transição, o trânsito dele entre Bruxelas, Paris, Inglaterra, Londres, né, principalmente Londres, né, onde ele escreveu a sua obra monumental. Mas a ideia do Marx surfando é porque ele vocês estão vendo que a prancha de surf com uma vela, né? Ele soube turbinar, né, aquela condição, né, de estar naquela onda histórica que foi principalmente a Revolução de 1848 e um cabedal próprio que ele desenvolveu junto com Engels, que turbinou, para além de todos os intelectuais orgânicos que estavam surgindo, como os intelectuais do socialismo utópico, só para citar uma vertente, né? Então, como ele se destacou e se tornou essa referência genial por conta dessa característica de combinar elementos da sua própria trajetória, eu vou falar rapidamente em seguida, com as condições objetivas da história em que ele se inseria. Então, o terceiro ponto é o legado para além do legado negado por Marx. O que é esse jogo? Parece um jogo de palavras, mas não é. Para vocês terem uma ideia, teve um momento na vida de Marx e ele disse, eu não sou marxista. Se isso é marxismo, eu não sou marxista. Então, Marx ele tinha uma tendência iconoclástica, né, de destruir todos os mitos que se construíam. E ele não admitia, entre outras coisas, que certas interpretações apressadas dos seus fundamentos ele fosse atribuído como dele, né? E mais do que isso, né, ele nunca se colocou como um intelectual a ser venerado, né? Então, uma das coisas que contradiz os fundamentos do próprio legado de Marx é uma postura dogmática e fechada e que muitas vezes até religiosa em relação ao seu pensamento. E um quarto parâmetro, que é o que eu gostaria de me deter mais, né, é que a questão social, que foi um elemento histórico importante no processo dessa onda em que Marx se revela para o mundo, ele tem uma passagem que vale a pena relembrar aqui, né? Em 1856, 14 de abril de 56, ele vai num momento de homenagem ao Jornal do Povo, The People Papers, né? Um semanário cartista. Né? E aí ele pronuncia, só vou ler um trechinho aqui, só para vocês entenderem a importância dessa topeira. Ele diz: os operários ingleses são os primeiros filhos da indústria moderna. Certamente que não serão, então, os últimos a ajudar a revolução social produzida por essa indústria. Uma revolução que significa a emancipação da sua própria classe em todo o mundo.
uma revolução que é tão universal quanto a dominação do capital e a escravidão assalariada. Eu conheço as lutas heróicas porque a classe operária inglesa passou desde os meados do século passado, lutas menos celebradas, porque não amortalhadas em obscuridade e abafadas pelos historiadores da classe média. Para vingar as malfeitorias da classe dominante, haveria, na Idade Média, na Inglaterra, um tribunal secreto chamado Weinergericht. Se visse uma cruz encernada e marcar uma casa, as pessoas sabiam que o seu proprietário estaria condenado pelo velho. Todas as casas da Europa, então, hoje, marcadas com a misteriosa cruz encarnada. A história é o juiz e o seu executor é o proletariado. É o proletário. Então, surge essa ideia da velha topeira. Então ele diz: a velha topeira que sabe trabalhar a terra tão rapidamente, esse digno sabedor, a revolução. Então ele chamava a atenção de que, por mais que a revolução de 48 tivesse não sido exitosa, por mais que abafado que fora o movimento operário na Europa naquele momento, ele tinha a convicção, né, de que as condições objetivas de um levante da classe operária seria de um momento para outro retomado como uma velha topeira que acaba por submergir. Então, aquela imagem que eu coloquei é para relembrar essa passagem de Marx, porque a questão social, que vai ser o cerne da minha discussão, ela é o chamamento que estará sempre presente toda vez que a gente falar de Marx, que as condições objetivas da revolução fazem parte da natureza do próprio capital. Pode passar. Então, eu vou falar rapidamente uma passagem, porque nós combinamos aqui, eu e o companheiro, vou fazer mais uma panorâmica e o nosso companheiro Luiz Henrique vai se deter em determinadas categorias que eu não vou poder me aprofundar. Mas só para ajudar na passagem, eu sei que todos aqui já devem ter essa informação, mas julgando que seja importante, só para a gente relembrar, o período de vida de Marx, de 1818 a 1883, pode passar, precisa ser sempre referenciado no momento histórico, essa onda que eu me referi, né? Ele já vinha num acúmulo de estudos de um passado recheado de grandes contribuições, né? Aí no mapa que eu coloquei, né, para situar, nós temos, passa mais um, eu acho, eu troquei a ordem. Primeiro, né, o que já vinha antes, né, do seu nascimento, no século anterior, no século XVIII, já vinha uma série de conquistas da humanidade em termos de produção de conhecimento. Mas você tinha o movimento dos iluministas franceses, o romantismo alemão, né? Pode passar agora, volta, eu acho que eu tinha trocado. E Marx está localizado nessa relação do conhecimento que já vinha sendo gestado na Europa naquele momento. Eu peço desculpa, minha voz está horrível, tá, gente? Mas é porque eu estou saindo de uma gripe. Pedimos para desligar o ar-condicionado. Peço desculpa porque eu estou me recuperando de uma infecção de garganta. E nesse contexto, Marx recupera todo esse legado do conhecimento, mas com algum foco
foco central. Pode passar, eu vou diretamente ao ponto. Ele faz uma crítica ao liberalismo inglês, né? Principalmente o David Ricardo e o Adam Smith, né? Essa contribuição é essencial. Antes deles, né, o Hegel, né? Está fora de ordem, tá? Me perdoe aí. E o iluminismo francês. Então essas três grandes matrizes, né, sobretudo Rousseau, né, mas tem outros iluministas também, que ele fez a recuperação. Mas todas essas influências vão ser essenciais para a gente entender esse movimento, que agora eu vou me deter mais para vocês acompanharem a nossa ideia aqui. Né? Vocês percebam que 1848 é o lançamento do Manifesto, né? E é um marco crucial do ponto de vista da grande visibilidade do pensamento de Marx. Mas ele não chega ao Manifesto de 1848 sem um itinerário que lhe possibilitou aquela imagem de turbinar, né, aquela onda. Né? O que possibilitou turbinar o papel de Marx na história? Né? Pode passar. É que ele já vinha num processo, né, de crítica à filosofia, desde 42, pode passar, vou acelerar aqui. Em 43, ele começa a lidar com problemas reais, né, dos trabalhadores que roubavam, na lógica de burguesa, né, as lenhas, e que isso ele percebeu que esse fato, como ele era da jurisprudência, na área do direito, ele já tinha feito a crítica ao direito de Hegel, mas ele percebia que ele não tinha as ferramentas teóricas para explicar a real relação social que se colocava na violência contra aqueles trabalhadores que catavam lenha, né? Por exemplo, a questão fundiária, que estava implícita nessa discussão. Então ele começa a se interessar pela crítica da economia política, mas isso vai se dar no ensaio, em 1843, no ensaio que ele fez nos estudos econômico-filosóficos, né? E em 44, né, que dá o grande salto, vamos dizer assim, dessa virada, essa verdadeira inflexão de problemática de estudo de Marx, quando ele tem o contato com Engels, né, nesses manuscritos econômicos filosóficos, dessa edição que ele coordenou, e num segundo momento, e aí ele produz, né, nesse manuscrito, uma primeira aproximação na discussão da economia política. Mas ele está muito longe ainda das categorias centrais da teoria do valor, por exemplo, teoria do valor do trabalho. Pode passar mais adiante. Aí, em 1849, ele já está exilado na Inglaterra, né? Ele começa a produzir alguns textos da luta da classe na França, o 18 Brumário, etc. Mas um momento importante de acúmulo que está no manifesto, né, é que ele já começa a fazer, na primeira parte do manifesto, um verdadeiro exame minucioso de alguns elementos que eram pouco conhecidos da análise profunda da sociedade burguesa. Então ele já começa a ter o contato com a classe operária por conta, aí volta um pouquinho, do texto da situação da classe operária, que é o segundo encontro que ele tem, né, que forma a parceria com Engels, o segundo encontro, aí sim mais efetivo com Engels, e os dois vão formar uma parceria que vai ser a vida inteira. Mas esse livro, A Situação da Classe Operária na Inglaterra, de Engels,
vai ser tido por Marx como um grande, genial artigo que vai dar o caminho para Marx, né, sinalizar o caminho para Marx, aí vocês podem pular ele direto, para ele fazer uma imersão profunda de mais de 15 anos de pesquisa até chegar em 1867 com a publicação da grande obra dele, que é o Capital. Tá certo? Então veja, é essa ideia do itinerário, e eu fiz um vácuo aí, para vocês perceberem, que entre 1848 e 1867, existem inúmeros elos perdidos que muitos desses revolucionários que eu citei há pouco, como Rosa, Lenin, Gramsci, não tiveram acesso, porque ficaram como manuscritos não publicados. Né? Só para citar uma grande referência, os Grundrisse, né? os manuscritos de Marx. Então, o pauperismo, que é essencial para a gente entender a questão social, quando ela surge, em 1830, está revelado rapidamente nessas fotos, que foi esse contato com a dinâmica real social da classe operária que Engels, né, ofereceu de uma maneira mais bem sistematizada a Marx, que vocês sabem muito bem que Engels, diferentemente de Marx, ele era um filho de um grande industrial. Né? Só que ele se rebelou contra a proposta do pai, da filosofia do pai, de seguir como industrial, e fez o que a gente chama de suicídio de classe. Né? Se negou dessa condição de burguês e, junto com Marx, se tornou a referência fundadora do pensamento da luta de classes no mundo. Então, essa tela aqui é para mostrar a grandiosidade da obra. Por isso que é muito difícil a gente falar de Marx. Né? Só dessa obra publicada, em parte, que é o primeiro livro, né? Marx publicou o primeiro livro. Aqui é uma estrutura geral dos 3 livros publicados, tem um 4º livro que não chegou a ser publicado na vida de Marx, mas os 3 livros essenciais da crítica da economia política, a gente pode resumir da seguinte forma, né, sem correr o simplismo, né, sem cair no simplismo. Mas para entender o todo, né, que é essa a nossa dificuldade, é que no primeiro livro ele trata dessa fórmula geral do processo de produção, né, e revela o grande achado que é a mais-valia, né, o processo imediato da produção. No segundo livro, né, ele vai tratar do processo de circulação do capital, né, representado ali naquelas fórmulas, mas que depois a gente pode explicar com mais detalhe. Né? E o Luiz, inclusive, vai nos ajudar, né, no detalhamento disso. E o processo global do capital, que é o terceiro livro. Então, é só para ter uma ideia de que, como o terceiro livro, que trata do que hoje, muito dos subsídios para a gente entender hoje a dinâmica global do capital, ficou sem acesso público por muitos e muitos anos. Né? Então, para mostrar a grandiosidade da obra de Marx e da dificuldade que se tem de dialogar com essa totalidade. Pode passar. Então, qual é a perspectiva? Se eu fosse aqui perguntado por você, o que de essencial você tiraria do legado de Marx? Tem muita coisa que a gente poderia extrair. Mas do meu ponto de vista, eu acho que a grande contribuição de Marx é adotar uma perspectiva de totalidade para entender a sociedade burguesa, né? Não incorrendo em reducionismos. Né?
o que foi muito original na época dele. Então, num esquema ousado aqui da minha parte, eu vou tentar explicar o que seria essa perspectiva da totalidade. De um lado, a relação entre Estado e sociedade, que é o Estado que ele nega, que ele quer destruir, que é o Estado burguês, né? Ele só pode ser entendido a partir da sociedade. Então aí ele já tem a contribuição da crítica da filosofia de Hegel para demonstrar que a partir da dinâmica da produção material das relações sociais, produção e reprodução, essa dinâmica do conflito de classe no processo produtivo é que você revela, né, essa dinâmica que vai constituir o caráter de classe desse Estado, né? Mas esse é um lado importante, essencial, mas ele não pode ser abandonado o outro lado, né, que é a relação desse Estado idealizado, porém com caráter de classe, que possui uma dinâmica de reprodução ideológica. Então, o que eu estou sinalizando aí? Que Marx, um dos conceitos centrais para Marx, para entender o Capital, é o papel da ideologia, né? Sem entender o papel da ideologia, que se materializa na reprodução do poder desse estado de classe, na sua lógica de legitimar-se perante uma sociedade de classe, você não consegue perceber a outra dimensão que se combina com a primeira. Pode passar? Então, dessa forma, um esquema rápido, né, ele tratou não um projeto de pesquisa específico, mas um projeto de vida dele, né, nessa perspectiva de totalidade, de entender o objeto da vida dele, que foi a sociedade burguesa, e que culminou com o Capital. Então eu vou apressar rapidinho, e essa dinâmica, o edifício marxiano, aí é que está a dificuldade. Tem 3 grandes teorias que, se não forem combinadas, você destrói o pensamento de Marx. Por isso que fica fácil você criticar Marx quando você não pega a perspectiva de totalidade, que é a teoria do valor do trabalho, a dialética antagônica, materialista histórica, o modo, a metodologia que ele opera, e a teoria da revolução. Em todas as obras de Marx, você vai ter esse tripé que constitui essa totalidade. E aí ele explica a relação entre trabalho, Estado e capital. Pode passar. Então, indo direto ao ponto da questão social. Quando Marx, lá no contato com Engels, revela para si e para a Liga, que era dos justos, depois virou dos comunistas, né, a classe operária, para além de si, mas também para si, na sua capacidade de ter consciência da sua condição para superar essa condição de classe, ele está no meio de uma onda de pauperismo urbano-industrial, de crises, né, que já se revelam naquele momento e estão muito bem colocadas no manifesto, desde o manifesto, o caráter de crise do capital, a natureza de ser crise do capital. Qual é o problema da questão social hoje? Fazendo um salto absurdo, histórico, né? É que a essência daquilo que foi revelado naquele primeiro momento do pauperismo urbano-industrial, ainda hoje se coloca com novas determinações, com novas complexidades, com novas problematizações, porém com a mesma gênese sendo intensificada e reproduzida, né? Mas que coloca uma crise, essa que nós estamos vivendo, mais uma vez, uma crise que é uma crise, para alguns autores, uma crise estrutural, que não se trata mais de uma crise cíclica, né?
Então, o Marx ele contribui para essa discussão de até onde nós podemos discutir a questão social hoje a partir dos fundamentos de Marx. Então, o capitalismo financeiro é o capitalismo financeirizado, melhor dizendo, é o capitalismo que se coloca nessa etapa mais estruturalmente radical da lógica da acumulação. Eu ia falar um pouco do serviço social, né, para entender como é que esses fundamentos eles fecundam, né, a nossa potencialidade enquanto trabalhadores quando nós incorporamos e estudamos esses fundamentos de Marx. Né? Aqui é um trabalho da professora Ivanete Boschetti, que é uma síntese rápida de como o serviço social se vê hoje a partir da contribuição de Marx. Né? Não se vê mais como a sua origem, que foi uma origem calcada por uma visão muito endógena da profissão. A partir do momento que a gente incorpora essa perspectiva de totalidade de Marx, passa o serviço social a se ter como objeto não a sua ação técnica, né? Mas sim o serviço social como uma profissão que se insere na divisão sociotécnica do trabalho. Então, o serviço social, lá embaixo de Marx, não, é trabalho. E ao se conceber como trabalho, incorporando essa teoria social crítica, passa a questão social ser objeto de atuação profissional, que justifica a atuação profissional. Então, essa mudança de concepção vai mudar toda a perspectiva da atuação profissional, e hoje nós temos mais de 130 mil profissionais, e que muitos deles detêm essa formação com essa perspectiva crítica e passam a contribuir com as políticas sociais no momento, no caso brasileiro, dos anos 80, com a Constituição de 88, onde diversos elementos dessa perspectiva do direito, por exemplo, a assistência como direito, não mais como favor ou clientelismo, né, passa a ser incorporado dentro do projeto ético da profissão. Então, é uma síntese rápida para vocês terem noção do impacto dessa teoria calcada em Marx, como ela pode gerar, na divisão sociotécnica do trabalho, um processo de recolocação histórica de uma profissão diante das demais profissões. Né? Então, uma nova aliança do serviço social se colocou a partir da incorporação dessa teoria dos anos 80 para cá. Né? Então, para encerrar 5 minutos, eu ia falar aqui vários exemplos de como essa mudança de consciência, pegando o caso, estudo de caso do serviço social, como isso pode ser generalizável. Né? O serviço social, ele, em 1979, ele fez um Congresso da Virada. Né? Foi um período da ditadura, nós estávamos lutando a sociedade brasileira, os trabalhadores estavam lutando, e lá no ABC já começavam as primeiras greves. Os assistentes sociais começaram a se rever nesse contexto mais amplo de luta de classe e simplesmente tiraram, num congresso, uma mesa, né, que está aqui, que era composta pelas damas de sociedade, pelas primeiras damas e tal, que dominavam as estruturas formais do Conselho da Profissão. Né? E só foi possível esse levante, entre aspas, né, profissional, por causa da incorporação da teoria social crítica, né, que passava a ver o todo da sociedade. Então, assim como o serviço social passou a ser uma profissão que não se vê como profissionais liberais, embora legalmente seja, mas o processo histórico da profissão se vê como trabalhador, se vê como assalariado. E isso é uma perspectiva que muda a pesquisa, a formação do profissional. Imagine se o médico, se o engenheiro,
se o arquiteto, se todos fizessem um movimento similar, né, de incorporação de uma teoria de classe na sua formação profissional. Né? Então, aí tem vários autores que eu ia citar, não vai dar, né, que são referências hoje para explicar e dialogam com o grande debate, como diria Gramsci, né, da grande política que é hoje a crise do capital. Tudo isso só foi possível, essa nova geração de intelectuais que discutem, que debatem o serviço social nas grandes questões, né, da classe trabalhadora, por conta da incorporação dessa matriz teórico-filosófica, metodológica de Marx. Né? Então, eu ia passar, depois eu posso retomar no debate alguns elementos disso, alguns autores. Eu queria, antes disso, de finalizar, ainda tem um minuto, como conclusão disso, gente, e peço desculpa pelo atropelo, né? Porque Marx não é brincadeira, não. Tem várias contribuições ontológicas de Marx, mas como nós falamos lá atrás, que uma não pode ser jamais abandonada, daquelas três, nenhuma das três pode ser abandonada, né? A teoria do valor, o método e a perspectiva da revolução. Eu queria destacar para nós agora, como é que a gente se vê na história. É que Marx nunca abriu mão da possibilidade, da potência da classe trabalhadora superar os limites do capital, né, da sociedade burguesa. Então essa potência foi revelada por ele lá há 2 séculos atrás, mas eu acho que ela continua na pauta do dia de hoje. Né? Então, onde estaria essa potência? Aí a hipótese de trabalho que eu venho trabalhando, e é um convite a vocês a gente discutir junto. Né? Se Marx estivesse nessa mesa aqui, além de estar envergonhado com minha fala, talvez, mas ele certamente estaria pouco interessado em retomar algo que ele pensou no século XIX. Se ele estivesse, a meu juízo, nessa mesa, ele estaria de olho naquilo que ele escreveu no livro 1 do Capital, que é magistral, um princípio metodológico dele. É a anatomia do homem que explica a anatomia do macaco. Ou seja, é de olho no mais desenvolvido do processo histórico acontecendo que você vai explicar o menos desenvolvido. Então, como ele fez? De olho na sociedade inglesa, já bastante madura do ponto de vista da Revolução Industrial, das condições, é que ele explicou nas suas pesquisas a sociedade feudal, né? Como é que ela se engendrou, porque ele estava estudando mais avançado. Né? Então, seguindo esse raciocínio, eu estou provocando vocês, né, para a minha hipótese de trabalho. Hoje, eu acho que a gente não pode perder de vista os estudos de Marx, mas a partir de um problema que se coloca hoje, e não no século XIX. Qual é o problema que se coloca hoje? Por exemplo, da revolução informacional. Né? Como é que essa revolução tecnológica de hoje, diferente da revolução industrial, está sobrepujando, dominando a classe trabalhadora? Que implicações isso tem? Né? Então, para isso é necessário, eu não vou adentrar, vou apenas provocar, revisar Marx, mas sem cair no revisionismo. Depois a gente vai para o debate, o que seria isso. Né? E, para finalizar, nunca perder de vista os ensinamentos de Marx, a própria experiência de vida dele, de ter uma perspectiva de direção política emancipatória. Né? Então, nesses estudos de hoje, eu estou bastante empolgado em procurar revelar um novo tipo de contraponto ao neoliberalismo, em especial, né, que vem aprontando aqui no Brasil esse desmonte dos direitos sociais, né, com um novo conceito
que é o conceito de eficácia societal, né? Que é uma estratégia de luta da classe trabalhadora que não se restrinja àquele modelo intrafabril, né, de organização corporativa da classe trabalhadora. Que a gente parta também para disputar a subjetividade que estão sendo hoje colocadas no mundo do trabalho. Então, hoje, com essa revolução tecnológica, além da objetividade, da mais-valia, né, da força do trabalho, nós temos também que perceber como essa mais-valia se aposta da subjetividade da classe trabalhadora, roubando-lhes a perspectiva de emancipação diante do capital. Então, esses novos desafios é uma pauta de pesquisa que eu trago aqui para compartilhar com os companheiros do Sindicep. Eu queria finalizar com esse elogio ao Sindicep, que já vem fazendo isso, né, com essa política de formação que a Miriam coordena, o Chico Machado faz parte, o Luiz Henrique também, e outros, de não trazer temas para a base do sindicato restrito à pauta de luta econômica, sem abrir mão dessa pauta de luta econômica, trazer temas como foram trazidos aqui por esse sindicato, e não só dentro dessas quatro paredes, que sempre homenageio, eu sinto emocionado quando vejo o companheiro Zócalo, porque eu conheci o companheiro Zócalo, mas sempre, sem desfazer desse ambiente, o sindicato tem ido na periferia do Distrito Federal, pautando, discutindo temas como a água, né, que foi discutido aqui em parceria com o Sindicep, né, acho que o Chico esteve presente lá, né, o Chicão do MST, muito antes do racionamento do Distrito Federal, alertando para o problema da água, né, no Distrito Federal, da chamada crise hídrica, demonstrando que essa crise hídrica é mais uma crise de gestão do GDF do que uma crise efetivamente da precipitação das chuvas na região. Então, quando o Sindicep faz isso, assim como trouxe da água, trouxe a crise da Petrobras, né, o pré-sal, trouxe, me ajuda aí, Miriam, trouxe a reforma política, a reforma agrária. Então, quando o Sindicep traz essas pautas de formação da sua base para além da discussão corporativa, ele está disputando a batalha da opinião pública, que no tempo de Marx era de outra maneira do que no nosso tempo de hoje. Então, o Sindicep é elogiável continuar com essa política de diálogo com vários segmentos da sociedade organizada. Muito obrigado. Desculpe. Tem a atualidade e a importância desse cidadão alemão chamado Karl Marx. Cidadão alemão que se tornou cidadão inglês, né, súdito inglês, cidadão do mundo. Não tinha essa preocupação nacionalista, né, que é tão frequente hoje. Dar uma pincelada muito rápida na trajetória intelectual do Marx, que eu acho que o Percy já sublinhou bastante bem, né? Chama a atenção a unidade da trajetória intelectual do Marx. É claro que ele vai aprendendo, crescendo, se modificando, mas não tem viradas dramáticas na história intelectual do Marx. Basicamente, acho que a gente pode dizer o seguinte: o jovem Marx vai para a universidade, lá encontra os jovens hegelianos, né? Ele adere a esse grupo, depois começa a se tornar cada vez mais crítico desse grupo. Entre 1841 e 1846, ele vai fazer uma série de críticas cada vez mais devastadoras desses jovens hegelianos, Max Stirner, Bruno Bauer, aquele importante que eu esqueci o nome do cara, Feuerbach.
que culmina com a crítica da teoria de direito do Hegel, né? E ele sai da universidade, ele vai trabalhar como jornalista. Como jornalista, ele se encontra com aquela problemática dos trabalhadores que precisavam de lenha para cozinhar, para sobreviver, e isso durante um processo em que a terra comum estava sendo privatizada. A Europa feudal, né, ela tinha muitos problemas e muitas injustiças, mas havia um consenso generalizado que certos tipos de terreno eram comuns. O rio, a floresta, eram lugares que não pertenciam nem ao camponês, nem ao senhor feudal. Eles eram abertos a quem precisasse daquilo ali. Então, o camponês estava morrendo de fome, porque, né, a situação era difícil, mas ele sempre tinha o recurso de ir à floresta e catar sementes, nozes, essas coisas que a gente encontra na floresta, inclusive a lenha. E no momento que o Marx está sendo jornalista, você tem um processo de privatização da terra comunal, né? Abolição da terra comum e transformação dela em propriedade privada. Tem um livro de um escritor português chamado José Saramago, acho que todo mundo já ouviu falar dele, que pontua muito bem isso, quando ele fala os latifundiários da área vinícola do sul de Portugal, eles, além de plantar o vinho, eles também tinham bosques de carvalho. Por quê? Porque a casca do carvalho é o que dá a cortiça que faz a rolha para o vinho. E o carvalho, ele, além de produzir a cortiça, ele também produz uma frutinha, que chama bolota de carvalho, é uma coisa meio parecida com uma avelã ou um amendoim com mania de grandeza, né? Desse tamanho. E os camponeses tinham o hábito de catar aquela bolota, que era um subproduto, né, não desejado pelo latifundiário, que o latifundiário queria era a cortiça. E os latifundiários, então, proibiam o uso da bolota pelos camponeses, para obrigar o camponês a ter que comprar, né, comida. E também para reutilizar a bolota como alimento para os porcos. Então, isso a gente vê a luta de classes, né, como ela se desenha, né, entre o latifundiário e o camponês, e como ela se desenhava exatamente no momento que o Marx está começando a vida profissional dele. Em função dos artigos que ele começa a escrever para a Nova Gazeta Renana, eu vou dar um nome em português aqui, porque o meu alemão é terrível, ninguém vai entender nada, nem eu, ele acaba se aproximando a um jovem industrial alemão também, mas cujos interesses comerciais e industriais estavam na Inglaterra, que é um cara chamado Friedrich Engels. O Engels, ele era o filho do patrão, né? E o que o pai dele disse foi o seguinte: olha, filho, é o seguinte, nós temos negócios aqui na Alemanha, nós temos negócios também na Inglaterra. Para você amadurecer a ponto de você poder, né, herdar a nossa empresa, você vai para a Inglaterra e você vai cuidar da filial inglesa da nossa empresa. E o Engels foi. E lá ele conheceu a realidade dos operários ingleses, e irlandeses e escoceses, porque havia muita migração interna ali. E, em particular, ele conheceu uma operária chamada Mary Burns, com a qual ele teve um envolvimento romântico e que mostrou para ele a realidade da vida dos operários e das operárias na Inglaterra. Da onde o Engels tirou a inspiração para escrever um livro chamado A Condição da Classe Trabalhadora na Inglaterra, que foi, como você disse, o
Marx leu e gostou muito. A partir desse momento, então, nós temos o Marx que estudou filosofia, estudou direito na universidade, começou a romper com aquelas visões que ele viu que eram dominantes na universidade e percebeu que ele precisava entender outra coisa para poder ir além do que ele já sabia. E essa outra coisa era a economia. E o projeto de vida do Marx, então, é escrever O Capital. E ele, o resto da vida dele é escrever O Capital, que ele nunca conseguiu terminar porque era uma obra grande demais, até mesmo para enorme capacidade intelectual e capacidade de trabalho do Marx. Eu vou pensar algumas coisas da obra do Marx que eu acho que é importante a gente entender. Então, a primeira distinção que eu quero trazer aqui, que é a distinção que o Marx faz, que é extremamente polêmica e que não é bem socializada até hoje, é essa distinção entre riqueza e valor. Passa adiante, por favor. Mais uma. Isso aqui é um martelo, concorda? Um martelo é uma mercadoria. O que é uma mercadoria? Uma mercadoria é algo que alguém precisa e que é posto à venda, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma mercadoria ou foi uma mercadoria até o momento que o sindicato foi lá e comprou no barzinho, né? No restaurante, não sei. Se o dono do restaurante quisesse beber essa água, ela não seria uma mercadoria, não é? Ela é uma mercadoria porque ele disse assim, desta água eu não beberei, quem vai beber é quem vier comprar aqui, né? E no caso foi o sindicato. Uma mercadoria, ela expressa duas coisas diferentes. Primeiro, ela é riqueza, e segundo, ela é valor. Então, um martelo, ele é riqueza, quer dizer, com um martelo a nossa vida fica melhor, eu posso martelar pregos, né? Assim como eu posso beber água, eu posso, com o martelo eu posso martelar. Se eu tenho 2 martelos, é claro que eu tenho 2 vezes mais riqueza do que se eu tiver um martelo só, concorda? Agora 2 pessoas podem martelar, antes só uma podia. A outra coisa que é diferente, mas é uma diferença muito sutil, é o valor. Em princípio também, a gente acha que, isso aqui, se o martelo custa R$20, 2 martelos custam 40, não é isso? Então, assim como um martelo tem, 2 martelos são o dobro da riqueza de um martelo só, 2 martelos também são o dobro do valor. Só que isso funciona se a sociedade estiver paradinha no lugar dela. Como a sociedade se mexe, acontece uma coisa muito impressionante. Esse martelo, ele não cai do céu, ele é produzido. Tem uma fábrica que faz martelos. É isso? Uma parte produz lá a cabeça de metal, outra parte produz o cabo de madeira, e uma terceira parte junta os dois e está feito um martelo. Volta um pouquinho, deixa lá os martelos aí. Ora, vamos imaginar uma fábrica que produz 100 martelos por dia. Tá? Então, juntam um monte de trabalhadores lá e eles ficam fazendo martelo. E no fim do dia tem 100 martelos. Qual é o valor de cada martelo? O valor de cada martelo ele é dado pelo trabalho que é empregado no martelo. Então, se você tem 100 martelos por dia, supondo que a jornada de trabalho seja 8 horas por dia, e você tem 100 trabalhadores para fazer isso, você tem 800 horas, em 800 horas de trabalho você produziu 100 martelos. Então, cada martelo ele vai valer exatamente 8 horas de trabalho. Só que aí o dono da empresa faz o seguinte, ele muda o processo produtivo dele, ele compra uma máquina nova, ele altera a maneira como o trabalho se divide dentro da empresa, e aí ele consegue, com essas modificações,
produzir 200 martelos por dia. Então agora a gente tem o dobro de martelos. Só que a gente continua tendo só, né, supondo que mais nada mudou, quer dizer, continuam 100 trabalhadores trabalhando 8 horas por dia, você agora tem 800 horas, você produz 200 martelos, cada martelo passou a ter o valor de 4 horas de trabalho e não mais de 8. Então você dobrou a riqueza, mas você manteve o valor exatamente igual. E para você aumentar a riqueza, você só consegue se você aumentar a produtividade, né? A outra coisa que pode acontecer é você aumentar o número de pessoas trabalhando. Mas isso, com a população cresce lentamente, é um processo muito limitado. Para você realmente aumentar a riqueza, você precisa da inovação tecnológica. A inovação tecnológica aumenta a riqueza, mantendo o valor exatamente igual, ou às vezes até diminuindo o valor. Esse é o paradoxo central de uma sociedade capitalista. É uma sociedade que produz cada vez mais riqueza, mas que não produz cada vez mais valor. A produção de valor é muito limitada, ela praticamente não se expande. Se isso acontece, você tem uma situação em que a gente passa fome no meio da fartura. Porque o nosso acesso à riqueza material é mediado pelo valor, né? Não adianta eu chegar no bar e dizer assim, olha, a minha parte da riqueza social é uma garrafinha d'água. O dono do bar vai olhar para mim e vai dizer, não, uma garrafinha d'água custa R$4. R$4 ou não tem garrafinha d'água, não é isso? Porque a nossa sociedade ela se estrutura produzindo mercadorias. Então não funciona a gente achar que pode se apropriar das coisas se a gente não tiver a contrapartida do dinheiro. Não é isso? Vamos adiante então agora. A produção de mercadorias, ela é uma função do capital. O que é o capital? O capital, ao contrário do capitalismo, que é uma coisa recente, o capital é uma coisa muito antiga, né? Temos 2.000, 2.500 anos já. Desde que lá no reino da Lídia, que hoje ficava onde hoje é a Turquia, se inventou a moeda, existe capital. O que é o capital? O capital é o dinheiro que gera mais dinheiro. É uma definição bem simples. O capital antigo, o capital pré-capitalista, era de dois tipos. Você tinha o capital mercantil, esse aqui, ó, D, dinheiro, M, mercadoria. O que o capitalista mercantil ele faz? Ele viaja lá para a China, por isso que é um negócio da China, né, e ele compra lá bambu e traz para a Europa, onde ele vai vender o bambu. Na Europa ninguém sabe produzir bambu, não tem bambu na Europa. Então o que acontece? Acontece que ele pode cobrar um preço muito livre, porque o europeu não sabe qual é o valor do bambu, ele não sabe quanto tempo custa para produzir bambu. Na Europa esse tempo é infinito, a Europa não produz bambu, não existe bambu na Europa, então ele pode cobrar o preço basicamente que ele quer, que vai ser um preço dado não pela produção do bambu, mas pela viagem que ele tem que fazer lá da Europa, contornando a África toda para chegar na China e trazer o bambu de lá para dar uma pequena fortuna. E é claro que quando ele vai da Europa para a China, ele leva alguma mercadoria europeia, que sabe que não tem na China, e lá ele vai ter o mesmo processo ao contrário. O chinês não sabe quanto é que custa aquela mercadoria que só é produzida na Europa. E aí ele pode ganhar muito na ida e muito na volta. Vocês imaginam assim o martelo que a gente viu ali, né? Você chega aqui, português, em 1500, já conhecia martelo, chega aqui no Brasil, os índios nunca viram martelo na vida, nunca viram ferro na vida, né? Aquilo ali não é uma mercadoria, é uma coisa quase que divina. Porque não tem
comensurabilidade, eu não posso medir aquilo que eu não conheço, né? É um processo de produção que está fora do meu alcance. O capital usurário é o empréstimo. Então eu empresto dinheiro aqui para o Percy, R$100 hoje, amanhã eu cobro dele 110 para o camarada, né? Que é esse aqui, ó, do dinheiro por mais dinheiro. Esses processos, eles são marginais à produção antiga, a produção do servo feudal, a produção do escravo antigo, a produção de, enfim, todas as outras formas de produção historicamente anteriores do capitalismo, elas não são submetidas ao capital. O servo feudal, ele não planta para que o senhor feudal venda. Ele planta para a necessidade dele e para o luxo do senhor feudal, mas não para a circulação de mercadorias, né? A circulação, ela é secundária. Mas chega um momento, no final da Idade Média, que o capital começa a ganhar força e ele começa a buscar entrar na produção. E ele entra na produção. Quando ele entra na produção, ele estabelece um novo ciclo. Dinheiro que compra mercadoria. Aí esses 3 pontinhos aqui significa o seguinte: com essa mercadoria, ele não vai vender essa mercadoria que ele comprou. Com essa mercadoria que ele comprou, ele vai produzir uma outra mercadoria diferente da que ele comprou, que é a que ele vai vender. Tá? E com isso ele vai conseguir mais uma mercadoria diferente que vai dar a ele mais dinheiro. Esse é o processo de produção na sociedade capitalista. Você produz para o comércio, produz para vender, produz para obter lucro. Como que eu obtenho lucro? Por que eu vendo a água por R$4 e tenho lucro? Ela tem que ter me custado menos, não é isso? Esse é um dos segredos da produção capitalista. O capitalista, ele não vende a água por mais do que ela vale. Ele produz a água por menos do que ela vale. Por que ele pode produzir por menos? Porque, se você imaginar um cara que produz água, quanta água que esse cara pode produzir? Essa água que ele pode produzir é mais do que a água que ele precisa para viver. E é mais do que da água que ele precisa para trocar por outras coisas. Café, pão, casa, etc, etc, etc. O que significa simplesmente o seguinte: a gente trabalhando, a gente consegue produzir mais do que aquilo que a gente precisa consumir para viver. Se o meu trabalho produz mais do que aquilo que eu preciso para viver, eu estou gerando um excedente. Se eu estou gerando um excedente, esse excedente pode ficar comigo, mas mais provavelmente ele vai ficar com o meu patrão. Né? Então, o meu patrão, ele não me paga pela água que eu produzo. Ele me paga pelo meu tempo. E o meu tempo é mais barato do que a água que eu produzo. Exatamente por esse detalhe. Quer dizer, no tempo que eu produzo uma garrafinha d'água, eu só preciso beber um gole. E isso é a mais-valia. E aí alguém vai ler aí na internet que o Marx não descobriu a mais-valia. Quem descobriu a mais-valia foi o Ricardo. E é verdade. O Ricardo já sabia que existia uma coisa chamada mais-valia e que ela era o resultado desse processo. Mas a mais-valia em Marx é um pouquinho diferente. Porque quando Marx chega nesse ponto aqui, ele vai dizer o seguinte: o capital é uma relação social. E o Ricardo não entendia isso. Para o Ricardo, o capital era a máquina, o martelo, a faca, a ferramenta. E o dinheiro que era necessário para comprar essas coisas, e o dinheiro que era necessário para pagar o trabalhador para produzir o salário. Né? Então, para o Ricardo, o capital era um conjunto de coisas que eram propriedade de alguém, e ele não questionava por que essas coisas eram propriedade de alguém. Era assim, e era assim. É assim que eu estou olhando, né? Não vou discutir
por que, que o Sol nasce? O Sol nasce e está bom para mim. Né? O Marx vai dizer assim, não, peraí, o Sol nasce porque a Terra gira. E essas coisas são propriedade de alguém porque elas são encarnação de uma relação social. O capital é uma relação social. O capital é um ciclo. Quando eu vou trabalhar na fábrica, o patrão tem um dinheiro lá que ele vai me pagar o meu salário. Concorda? Esse dinheiro na mão do meu patrão, ele é capital. Porque ele vai usar esse dinheiro para pagar pelo meu trabalho, que vai produzir mais riqueza e mais valor para ele. Quando ele me dá esse dinheiro, na minha mão esse dinheiro deixou de ser capital. Porque eu não vou usar esse dinheiro para aumentar a produção de nada. Vou usar esse dinheiro para comer, morar, pegar ônibus, essas coisas que o trabalhador tem que fazer todo dia. Ao contrário, o meu trabalho, enquanto ele estava comigo, o meu tempo, né, enquanto eu estava lá em casa, aqui, ó, sem fazer nada, flanando, curtindo as delícias do desemprego, esse tempo não era capital. Quando o meu patrão comprou esse tempo de mim, disse, agora você não vai mais passar fome, você vai trabalhar aqui que nem um doido para produzir para mim. Quando o patrão, através desse processo, ele vira dono do meu tempo, o meu tempo vira capital. Passa a ser um passo naquela engrenagem ali, naqueles 3 pontinhos, que transformam, né, o forno, a farinha, o leite, a água, o ovo, junta tudo isso, gás, né? Junta tudo isso e, tchum, mágica, sai do outro lado o pãozinho. Quando esses 3 pontinhos transformam todas essas mercadorias, forno, água, farinha, etc., etc., em pão, né, mudando de M para M', coisa que só acontece se tiver um padeiro para fazer. Esse é o processo que produz mais dinheiro. Né? Esse pãozinho vai estar valendo mais do que a farinha, o gás, a clara do ovo, o leite, a água, tudo junto. Isso vale menos do que o pãozinho, porque incorporou o trabalho daquele trabalhador, do padeiro. Né? Então o trabalho é uma relação social, não simplesmente uma coleção de coisas. E o capital é um processo. O capital, num momento, ele é a farinha que o dono da padaria comprou. Num segundo momento, aquela farinha deixa de existir e vira pão. O pão agora é capital. Mas quando ele vende o pão deixa de ser capital. O pão vai virar alimento do trabalhador que comprou o pão. E o dinheirinho do salário do trabalhador, que não era capital na mão desse trabalhador, na mão do dono da padaria, vira capital. Então o capital, ele é um processo, é uma coisa que está sempre se transformando. Agora ele é dinheiro, daqui a pouco ele é farinha, daqui a pouco ele é pão, daqui a pouco ele é dinheiro de novo e volta tudo outra vez, ele faz um ciclo. Né? Vamos mais adiante? E aí vamos discutir o outro do capital. Só pode haver capital se houver trabalho. Né? A gente olha na internet aí, fica esses caras falando de pequeno produtor, empreendedor, todo mundo tem que ser empreendedor, porque trabalho assalariado não dá nada, não sei o quê. Aí, bom, se todo mundo for empreendedor, quem é que vai trabalhar para esses empreendedores? Alguém tem que ser empregado para o outro poder ser empregador. O empregador ser empregado não existe. Né? Então, o Marx vai distinguir algumas coisas que são fundamentais. Existe um trabalho que é uma atividade humana transitória. Nós aqui todos trabalhamos, né, há
500 anos atrás, o nosso tataravô e a nossa tataravó, que eram camponeses lá na Europa, trabalhavam, né? Antes disso, os escravos lá em Roma trabalhavam. Antes disso, né, os caçadores-coletores, como os nossos índios brasileiros e como os povos que viviam na Europa antes da descoberta do ferro e do bronze, também trabalhavam, né? O índio caça, o escravo planta, o camponês também planta, e a gente trabalha na fábrica. Tudo isso é trabalho nesse sentido transitório. Mas o trabalho assim, ele não é o complemento do capital. O trabalho do índio não tem nada a ver com o capital. Ele não está trocando esse trabalho por dinheiro de um patrão. Não, ele trabalha quando ele acha que precisa de fazer alguma coisa. A oca está caindo aqui aos pedaços, vamos lá consertar a oca. Está na hora de plantar a mandioca, vamos plantar a mandioca. Ninguém precisa dizer para ele, olha, você vai ganhar R$100 para consertar a viga da oca que está caindo, você vai ganhar R$200 para plantar a mandioca. Não, isso não existe. O trabalho, como a gente entende modernamente, que é o outro do capital, aquilo que é trabalho não é capital, aquilo que é capital não é trabalho. Quem é patrão não é empregado, quem é empregado não é patrão. O dinheiro na mão do patrão é capital. O dinheiro na mão do empregado é só um fundo de consumo para repor a força de trabalho daquele empregado, daquele trabalhador. Esse trabalho, ele tem uma característica fundamental que é a seguinte: ele pode ser abstraído. O que é isso? Quanto custa uma garrafinha d'água? R$4? Quanto custa um quilo de pão? R$10. Então meio quilo de pão custa o mesmo que uma garrafinha d'água. Vamos dizer que seja essa a relação, tá? Então meio quilo de pão, meio litro d'água. Mesma coisa. Mesmo valor. Por que tem o mesmo valor? Porque custa o mesmo trabalho você produzir uma garrafa d'água e você produzir um meio quilo de pão. Se desse mais trabalho você produzir a água seria mais cara. Se desse mais trabalho você produzir o pão seria mais caro. Né? Porque essa é a equalização que eu faço. Por que eu vou comprar o pão, vender a minha água para comprar o pão, se eles não derem o mesmo trabalho para fazer? Se for mais fácil eu fazer a água, eu fico com a minha água. Se for mais fácil eu comprar o pão, eu vou ter que trocar 2 garrafas por um pão. Então, você precisa dessa equalização, e essa equalização é dada pelo seguinte: a quantidade de trabalho que tem num e a quantidade de trabalho que tem no outro. Só que o trabalho de quem faz o pão é um trabalho de padeiro. Vamos mudar da água para outra coisa, porque eu não sei como é que chama quem faz a água. Mas você vai supor que você vai trocar agora o pão por sapato. Tá? Então você vai precisar de 10 quilos de pão para comprar um sapato. O trabalho de quem faz o pão é um trabalho de padeiro. O trabalho de quem faz o sapato é um trabalho de sapateiro. Se eu tentar colocar um sapateiro para fazer pão ou um padeiro para fazer sapato, eu não vou ter o melhor resultado possível. Concorda? Então esse é um trabalho concreto. O trabalho do padeiro é trabalho de fazer pão. O trabalho de sapateiro é trabalho de fazer sapato. As coisas são diferentes. Para que eu possa medir e dizer assim, 10 quilos de pão vale um sapato vale 10 quilos de pão. Eu preciso fazer uma abstração dessa natureza concreta do trabalho. Eu preciso fazer de conta que o trabalho do sapateiro é a mesma coisa que o trabalho do padeiro. Como é que eu faço essa equalização? Eu faço essa equalização dizendo o seguinte: bom, você faz 10 quilos de pão
em 2 horas de trabalho, você faz um par de sapatos em 2 horas de trabalho. Têm, portanto, o mesmo valor. O que é esse trabalho que é igual para o padeiro e para o sapateiro? É só um dispêndio de energia. É o fato de que o sujeito tem que ficar lá fazendo alguma coisa, mexendo, costurando, enfim, as atividades que são próprias de cada profissão e que são diferentes, mas que no fim das contas significam o seguinte: o sujeito sua, o sujeito se cansa, o sujeito se desidrata, o sujeito gasta o tempo dele fazendo aquela atividade. Abstraído assim, aí você pode trocar o trabalho do sapateiro pelo trabalho do padeiro. Nenhum outro tipo de trabalho, historicamente, podia passar por esse tipo de processo. Quando você imagina o índio trabalhando, bom, o índio faz tudo, né? Não tem um índio que só caça e outro que só conserta a maloca. Tem talvez uma divisão de trabalho entre homens e mulheres. As índias cuidam das crianças, limpam a oca, e os marmanjos vão caçar quando tem que caçar, senão ficam de papo para o ar, e, afinal de contas, índio também tem direito de ser machista, né? Mas, de qualquer forma, quando o índio pensa, eu vou plantar mandioca, ele não pensa isso em termos de algo que pode ser trocado por varrer a casa. Não existe essa troca. Vamos um pouquinho mais adiante. O servo feudal está lá plantando trigo para manter o feudo, né? Esse trabalho dele não se troca por dinheiro. É um trabalho que é obrigação dele, porque ele deve um favor ao senhor feudal, que é o fato de que o senhor feudal deixa ele trabalhar na terra, né? E gera direitos, né? Gera o direito de não ser posto para fora, gera o direito de deixar aquele pedaço de terra que ele trabalha para o filho dele, gera, enfim, uma série de obrigações recíprocas entre o senhor feudal e o camponês, mas nada disso se expressa como, exemplo, você trabalhou 8 horas, então você tem direito a R$100, R$20, R$800, sei lá, de salário. Não, você trabalhou, você produziu trigo, uma parte do trigo é sua, outra parte é do senhor feudal. Não existe aqui abstração. O trabalho do sujeito, do servo feudal que produz o trigo e depois assa o pão, ele é puramente concreto. Ele não é trocável pelo trabalho de outra pessoa que faz outra coisa. Então, esse processo de abstração do trabalho, ele só existe numa sociedade capitalista. Ele faz de nós trabalhadores no abstrato. Nós não somos mais gari, padeiro, engenheiro, arquiteto, como é que chama o cara que faz serviço social? Assistente social, historiador, funcionário público, né? Nós somos trabalhadores no abstrato porque, embora as coisas que a gente faça sejam diferentes, a nossa remuneração vem na mesma substância, que é o dinheiro, né? Todos esses trabalhos se trocam, são abstraídos, faz de conta que são trabalho genérico, independente do que cada pessoa está fazendo, e são então transformados em salário. Vamos adiante? Por favor. Tá. Coloca no outro, por favor. Então, a força de trabalho, que é isso que nós estamos discutindo agora, né? Ela é uma mercadoria. É por isso que nós somos sindicalistas, viu? Porque a força de trabalho é uma mercadoria, os servidores públicos precisam vender a mercadoria que eles têm, no caso para o Estado, né?
e nós, sindicalistas, nós somos intermediários nessa negociação. Nós chegamos para o Estado dizendo assim, não, mas isso é muito pouco, tem que pagar um pouco mais. O Estado diz para não, isso já é demais, eu não posso. Eu preciso pagar os banqueiros, eu preciso pagar juros, eu preciso não sei mais o que, e aí vocês têm que ficar do jeito que vocês estão. Tá bom. Então 5% em vez de 10%, tá bom? Não tá bom, mas fazer o quê? Essa é a vida de sindicalista, é isso? Enxugar gelo. Que, aliás, é uma atividade extremamente nobre e respeitável. Se mais gente enxugasse gelo, em vez de tentar resolver os problemas do mundo, não tinha Deltan Dallagnol nem Sérgio Moro, que acham que vão resolver a corrupção, em vez de fazer o que eles têm que fazer, que é enxugar gelo. Força de trabalho é uma mercadoria. O que é uma mercadoria? Isso aqui é uma mercadoria? Café da manhã. É uma mercadoria, gente? É? Depende. Se você vai no botequim e paga por um café da manhã, ele é uma mercadoria. Se você mesmo pega e faz o café da manhã em casa, ele não é uma mercadoria. Ele só é uma mercadoria quando ele é vendido. Quando eu mesmo faço meu café, coisa que eu não faço, mas deveria, né, ele não é uma mercadoria. Ou, se eu tenho uma empregada doméstica que faz café para mim, ele é uma mercadoria? Não é. A mercadoria é a força de trabalho daquela empregada doméstica. Eu não estou pagando ela. Cá, Maria, quanto é que custa o café da manhã que eu vou te pagar? Não. Ela fica à minha disposição o tempo inteiro e tem que fazer café da manhã quando eu digo que tem que fazer café da manhã. É isso? Mas o café da manhã tem um custo. Ele tem um custo. Matéria-prima. O leite que eu usei para fazer o café que eu usei para fazer o café, o ovo, todos esses são mercadorias, ou foram mercadorias, porque eu fui lá no mercadinho e comprei essas coisas. Mas o café da manhã que eu faço, que a minha empregada doméstica faz, se eu for daqueles homens bem machistas que a minha mulher faz, não é mercadoria. Não está sendo trocado por dinheiro. Vamos adiante. Bom, essa era a pergunta que eu tinha feito. Vamos isso aqui. Uma mercadoria é algo que é útil e é trocado. E aqui é aquilo que a gente já discutiu antes. Para você trocar duas coisas, você tem que poder comparar essas duas coisas. A comparação delas é o trabalho que está incorporado em cada uma delas, né? Então, esses conceitos eles foram desenvolvidos pelo Marx. E eles são um passo adiante em relação aos antecessores do Marx. O Marx sempre reconheceu a dívida intelectual que ele tinha com David Ricardo, com Adam Smith e inclusive com Thomas Malthus, né? E sempre disse o seguinte: esses homens, Smith, Ricardo, Malthus, eles tinham limitações que eram dadas pelo fato de que eles eram latifundiários ou industriais, ou trabalhavam para latifundiários e industriais, mas eles tinham uma preocupação e um compromisso com a verdade. No meu tempo, de Marx falando, né, no meu tempo, infelizmente isso acabou. Os economistas modernos, que não são mais economistas clássicos, são economistas vulgares, eles não têm compromisso com a verdade, eles têm compromisso com o capital. Tem compromisso com a dominação de classe, e por isso eles mentem, por isso eles distorcem a realidade, por isso eles ocultam dados, por isso eles fazem de conta que a verdade não é a verdade. E aí tem, né, no tempo de Marx ainda não tinha os mais modernos aí como Hayek, como Friedman, como Keynes, como Walras, Menger, enfim, toda essa imensidão de economistas burgueses que tentam justificar a exploração do homem pelo homem, né? Mas tinha outros, Bastiat, que não ocorre, né? Nassau Sênior, enfim. Esses economistas, o Marx dizia, esses não são mais como Smith ou Ricardo.
que podiam estar limitados pelos seus interesses de classe, mas que tinham um compromisso com a verdade. Se você mostrasse para eles que não era daquele jeito, eles, opa, você tem razão, tem que rever a minha formulação porque ela está errada. Um economista burguês moderno, você mostra para ele que está errado e ele diz, você está certo, mas eu continuo com o que está errado porque o que está errado me interessa mais. Não com essas palavras. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que é importante a gente entender isso. Marx foi um gênio, né? Não estou aqui querendo fazer que nem o bonequinho lá do Percy, que ajoelha e reza para Marx, mas é reconhecer uma realidade. O homem era um colosso intelectual. Não quer dizer que ele nunca errou, não quer dizer que ele não teve hesitações, etc. Mas ele teve, primeiro, a história dele é uma história, ele se propôs uma tarefa quando ele tinha 25, 30 anos, e ele passou o resto da vida dele, que foram 65 anos, quer dizer, ele passou mais de 3 décadas, talvez 4 décadas, cumprindo a tarefa que ele mesmo tinha se colocado. Né? No meio das maiores dificuldades, passou fome, não tinha dinheiro para sustentar a família, e ele tinha família. Enfim, uma merda. O Engels ajudava e tal, porque o Engels, como já disse, era rico, era filho do patrão, né? Mas nem sempre a ajuda que o Engels dava resolvia os problemas. E aí ele fazia coisas, escrevia para jornal nos Estados Unidos, tentou ser escriturário não sei como é que é o nome, mas era a FEPASA inglesa, né? A companhia de transporte lá, mas o PowerPoint do Percy tem a assinatura dele lá, e você sabe por que ele não conseguiu o emprego, porque a caligrafia dele era uma coisa, né? Eu olho e digo assim, olha, tem um cara com uma caligrafia pior que a minha, e olha que a minha é dele. Enfim, o Marx é um sujeito de uma integridade intelectual gigantesca, né? De um horizonte intelectual enorme, não se deixava limitar por um problema ou por 2 problemas, e ia atrás da verdade onde ela estivesse. Né? E com um compromisso enorme com o restante da humanidade, né? Que por acaso, no tempo dele, como no nosso tempo, era formada fundamentalmente por trabalhadores, gente que vende a sua força de trabalho, né? Porque tem um patrão que tomou conta dos instrumentos de produção e diz, você não pode trabalhar, eu não deixo você usar o meu martelo, a minha farinha, o meu ovo, o meu gás, o meu forno, a não ser que você concorde que o produto é meu e eu te pago um salário. Né? Enfim, isso nós precisamos refletir quando a gente fala em Marx. Marx é esse sujeito com esse legado que é fundamental para nós, porque quando a gente faz a luta de classe, quando a gente tenta defender os nossos interesses contra os patrões, a gente precisa estar ouvindo e lendo o que esse cidadão de 200 anos atrás disse, porque continua sendo válido hoje, porque ele era um gênio também, mas porque os problemas que ele enfrentou na época dele não foram resolvidos. O mundo mudou de lá para cá, mudou, mas fundamentalmente continua a mesma problemática. Você tem uma situação que não pode seguir adiante porque você produz cada vez mais riqueza, mas não produz mais valor. Então o valor ele vai deixando de representar a riqueza, ele vai deixando de ser um índice de riqueza. E o capitalismo ele só pode existir enquanto a forma da riqueza for necessariamente o valor. Quando a coisa começa a descolar uma da outra, o capitalismo entra em crise.